Bom dia, bom dia. Vixe, hoje não é aula de português. Bom dia. Aê, agora melhorou. Bom, gente. Ô Silas, o controlezinho tá aí? Esqueceu de novo, né? Te perdoo. Mas vamos lá, meus irmãos. Muito bom, né, a gente poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para a gente poder aprender um pouco mais da palavra, aprender um pouco mais sobre as coisas que o Senhor tem para nós. E nós continuamos aí na aula de número 5, né? Então meu tablet desligou. Não, desligou não. Tenho 8% de bateria, mas vamos com a graça de Jesus. E por isso que é bom estudar, né? Porque se o esboço acaba se perdendo, a gente continua da mesma forma. E, bom, seguindo ali o cronograma do livro, né, aquilo que o livro tem proposto para nós, a gente vai aprender um pouco aí de algumas razões para nós sermos membros, né? E aí a gente já passou por algumas aulas aí, e a gente aprendeu que existe uma diferença muito grande entre o membro e o frequentador. Qual que é a diferença principal? Vocês sabem me dizer? Qual que é a diferença entre o membro e o frequentador? Que o frequentador ainda não se converteu? Pode ser. Qual que é a diferença entre o membro e o frequentador? Obrigado, Silas. Maravilha. Então, a Vanessa deu um exemplo maravilhoso. O frequentador, ele não participa da ceia por não estar em comunhão com a igreja? Ou ele pode participar? Então, aí... Exatamente. Então, assim, existe uma distinção entre o frequentador e o membro? Existe. Algumas delas são: o frequentador é aquele que simplesmente vai para a igreja, como se fosse qualquer outro tipo de evento. Então, da mesma forma que ele frequenta o shopping, da mesma forma que ele frequenta o estádio, da mesma forma que ele frequenta um clube. E a diferença de ser membro é exatamente isso que nós vivemos como corpo. Exatamente, o compromisso de nós estarmos aqui unidos, o compromisso de nós servirmos uns aos outros, o compromisso de nós nos amarmos, de nós orarmos uns pelos outros. Então, por exemplo, esse momento de oração que o pastor teve aqui conosco, isso é o corpo de Cristo junto, isso é o que a membresia faz junto. E essa é a proposta do livro, para que a gente não só entenda o que realmente é membresia, qual é a diferença do frequentador, mas que a gente aprenda realmente a viver essa membresia, a nós realmente vivermos essa essência do que é ser membro. Então, existem pessoas que são frequentadoras na igreja? Existem, muitas inclusive. Na nossa existem? Existem, e tantas outras afora. Mas, talvez essa pessoa ela ainda não entendeu a essência do que é ser membro, talvez ela não queira assumir um compromisso de ser membro, porque a gente sabe, né, quando a gente se compromete, a gente tem que cumprir, né? A gente não pode dar a nossa palavra, a gente está junto, só que aí quando eu preciso do irmão, cadê o irmão, né? Não, sumiu, desapareceu, virou frequentador, né? E aí a gente vai passar hoje por 12 razões para ser membro da igreja. Então, se a gente seguir ali a cronologia do livro, né, a gente vai ver que existe um quadrinho lá, da página 86 a 88, que ele apresenta 12 razões para a membresia da igreja. Só que eu adaptei aqui para a gente, né, de uma forma que fique mais fácil de entendimento, com palavras que são sinônimas ao que está no livro, mas que dá o mesmo sentido, tá? Então, para a gente iniciar, aí, eu quero já que a gente faça uma bagunça aqui no nosso meio, tá? Então, a gente vai se valer do investimento das cadeiras aí. Então, eu quero que vocês já se juntem em grupo, para a gente poder responder essas 5 perguntinhas aí.
Vocês conseguem enxergar? Tá ruim? Eu falo as perguntas para vocês. Então vamos se juntar em grupos aí. Então Raí fica para cá com a irmã, aí a Dona Socorro, a Dona Socorro para cá, Dona Socorro 1, Dona Socorro 2. As duas Socorro vai ficar no mesmo grupo, hein? Ah, é verdade, é Dona Help. É Dona Help, é English. Então, da Dona Help, Dona Inelita, Dona Socorro pra cá, e formam um grupo aqui. E a Vanessinha, Dona Lourdes. Aí vem pra cá então, o Ingrid, que aí fica mais fácil. E aqui é um outro grupo. Aí, pode bagunçar as cadeiras, bagunça as cadeiras aí, gente. Depois a gente arruma. Existe uma máxima aí que diz que a nossa cabeça funciona mais de manhã, né? Então a gente já vai colocar essa máxima aí em prática. Então vamos lá. Quais são as perguntas? Você acha que é possível ser cristão sem uma igreja? Por quê? O que uma igreja, e aí eu vou colocar aqui, a nossa igreja, o que a nossa igreja oferece que um cristão sozinho não consegue ter. O que acontece quando um cristão se afasta da comunhão? Como cada membro pode ajudar a fortalecer a igreja? E você já foi ajudado espiritualmente pela igreja? E aí vocês vão trocar ideia, discutir, e aí a gente responde juntos, para a gente começar e dar início na nossa aula, beleza? Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês discutirem aí. O pessoal de casa aí pode ir respondendo também no chat aí que eu estou acompanhando aqui.
Isso. É. Não, não, podem responder todas de uma vez. Isso. Podem discutir todas aí.
Terminaram. Tá faltando muito aí? Não, mas... Não dá pra... Só dando uma reparada aí, os nossos 60 a mais estão dando uma aula aí pra gente, né? Mas vamos lá, gente. E aí? Você acha que é possível ser cristão sem igreja? Esse primeiro grupo aqui. É possível ser cristão sem igreja? E aí? Maravilha. Então, possível é, mas não é o ideal? Por que que não é o ideal? Boa. 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 Maravilha. Então, deixa eu dar para outro grupo 1 responder aqui. E aí, grupo... Aqui é o grupo 2, vai. Vamos definir assim. Vamos lá, Enelita. É possível ser um cristão sem igreja? Como o irmão respondeu, a gente aqui também chegamos à conclusão que nós somos cristãos pela fé. Nós temos a fé onde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor. Mas o correto mesmo, o cristão, é estar junto com a igreja, crescendo junto, conhecendo as necessidades um do outro, orando um pelo outro e buscando a Deus junto sempre, né? Louvando a Deus, a nossa gratidão por tudo que Ele é. Maravilha. Então, se a gente pode dizer aí, um cristão, para que ele seja edificado, seja fortalecido, para que ele não esfrie na fé, né, para que ele tenha um discipulado, um caminhar junto aí, ele precisa ter uma igreja? Sim, né? Necessariamente precisa estar numa igreja para ser cristão? Não, né? Porque a gente sabe que a graça de Cristo, ela nos alcança individualmente, né? Nós somos a igreja, desculpa, do Senhor. Mas ainda assim, não é como o André falou, né? Não é impossível, mas é bom que nós estejamos em igreja, né? E aí a pergunta 2, pode responder aqui o grupo 1. O que a nossa igreja oferece que um cristão sozinho não consegue ter? Bom, eu acho que em momentos de vulnerabilidade, né, a pessoa ela precisa de outros meios, de outras pessoas para poder ajudá-la, né, naquele momento. Então, eu acho que a igreja oferece justamente isso, aquele apoio emocional e também com base na fé em Deus. E o que a nossa igreja oferece? Um ambiente muito bom, né, com boas pregações e pessoas que nos acolhem também, como acolheu minha irmã e minha mãe. Maravilha, aí, ó. Testemunho de visitante aí, ó. Glória a Deus, hein? Fala a Deus. E aí, grupo 2? O que a nossa igreja oferece que o cristão não consegue ter sozinho? A nossa igreja oferece uma comunhão linda. A nossa igreja oferece apoio em todos os sentidos. E a nossa igreja oferece o amor uns pelos outros, né? Então, em oração, em apoio, de todas as maneiras. Mas, assim, para fechar, o que a nossa igreja oferece é o Joga Junto. Eita! Ó, coisa boa, hein? Maravilha. Então, não tem muito o que dizer, né? Graças a Deus pela nossa igreja, né? Nós, aí, todos os visitantes, né? Ontem mesmo nós tivemos aí o café com o pessoal que tem vindo visitar a nossa igreja. Nós recebemos muitos feedbacks, muitos elogios. E glória a Deus por isso, porque é somente pela graça de Deus, né? Não é pela nossa força, não é da nossa forma, mas é Deus, Cristo, como a cabeça aqui da igreja. E a partir dele nós fazendo a vontade dele aí para o povo, né? Bom, vamos lá. O que acontece quando um cristão se afasta da comunhão?
quando o cristão se afasta da comunhão, ele se torna uma pessoa sem atividade, não sabe o que está acontecendo. E assim, por exemplo, a nossa igreja sendo uma igreja acolhedora, uma igreja que transporte o amor para as pessoas, que ama as pessoas, mas o crente sozinho, é como você pegar uma lenha e apanhar para cozinhar uma panela, sozinha não cozinha, mas se você apanhar 3, 4, aí o fogo acende. Então, nós precisamos uns dos outros, nas nossas dificuldades, até nas nossas alegrias, então nós necessitamos um dos outros. Para isso, Deus falou, carregar o fardo uns dos outros. Então, a Lourdes, nunca pode ser crente sozinha na casa dela, né? É na comunhão como toda, até chegar à unidade da fé. Maravilha. Resposta, hein? Ficou difícil para vocês agora, hein? O que acontece? É impossível, né? Quando nós se afastamos da comunhão com nossos irmãos, você morre, né? Espiritualmente, e você morre espiritualmente. Paralisa. É como o corpo, nosso corpo. Se a gente não exercita, ele vai, né, atrofiando. Então, é muito importante a comunhão. Maravilha. Perfeito, é exatamente isso, gente. Seguindo a resposta da pergunta 2, é uma consequência. Quando a gente se afasta, né, e lá no acampamento de jovens, né, que a gente teve em fevereiro, eu fiz aquela reflexão sobre Coríntios 12, dos membros do corpo, né, e tal. E eu fiz uma reflexão diferente, né, a Ingrid estava lá, mas eu fiz uma reflexão diferente. A gente sempre tem a ideia de trazer a mensagem dizendo que o corpo é composto dos membros e que para que o corpo funcione precisa de cada membro, e tá certíssimo. Só que eu pensei com eles o seguinte: e o membro sem o corpo? O que acontece? Por exemplo, se a gente pensar no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, se talvez não tiver uma mão, não tiver um pé, não tiver um olho, né, ele vai funcionar. Com certa dificuldade, ele vai funcionar. Só que agora... Exatamente. Agora pensa aí uma mão sem um corpo. O que você faz com a mão sem o corpo? O que você faz com um olho sem o corpo? Nada. Tem gente que usa de enfeite, né? Tem uns doidos aí. Tem gente que estuda. Tem gente que joga fora. Mas não serve para nada. A não ser a morte, né? O descarte. Então, é basicamente essa a ideia. A gente morre espiritualmente, a gente se afasta do corpo, a gente tem as nossas dificuldades, a gente não tem aquela união que nos levanta, que nos fortalece, que nos edifica. Então, essa realmente é a ideia. Grupo 1, como cada membro pode ajudar, como fortalece a sua igreja aí? Cada membro pode ajudar a fortalecer a igreja. Eu acho assim, que cada membro pode fortalecer a igreja, e cada um tem um dom, né? Deus deu um dom para cada um. Então, cada um usar na igreja o seu dom, e aí vai fortalecendo aqueles que ainda não conseguiram identificar qual o dom, né? Consegue, né, fortalecer aquele que está fraco. Então, assim, que nem você acabou de falar, um corpo sem um braço não é nada, mas com um membro completo, ele consegue agir de uma maneira espetacular, né? Perfeito, exatamente. Orando. É isso aí. Sim. Maravilha, Elaine. Obrigado. Grupo 2 aqui. E aí? Como cada membro pode fortalecer a igreja? Para mim, orientar, assim, o membro, olhar para o seu irmão, seu parceiro ali da igreja e falar, olha, já houve pregação aqui, dessa forma que você está fazendo não está legal. Poderia ser dessa forma. Gente, eu falo por mim, eu não consigo falar, assim, chegar e falar na pessoa, eu tenho muita dificuldade. Mas eu gosto que as pessoas falem comigo, tá? Não tem problema. Gosto muito, porque ajuda a se desenvolver. Mas eu tenho dificuldade. Mas assim, e por eu ter essa dificuldade, eu sei o quanto é importante, sabe? Então é muito importante a gente orientar uns aos outros para poder crescer como igreja na comunhão mesmo. Orientação. Maravilha. E oração. Maravilha. Então, a edificação como um todo, a exortação como um todo, né? Então,
eu ver que meu irmão tá precisando de alguma coisa, tá em necessidade, né? Apoio. Então, ó, às vezes a gente acha que é só financeiramente que a gente pode ajudar as pessoas, né? Não, irmão, exatamente. Isso talvez seja uma das menores partes, né? A conversa, gente, é tudo. Exatamente. A conversa leva a gente para outro nível. Isso. Maravilha, Miriam. É exatamente isso. É tudo perfeito, né? Eu sempre falo, se alegrar, né, com os nossos irmãos quando eles estão alegres. E quando eles estão tristes, também a gente se entristecer junto, né? E aí sim orar, caminhar junto e não só se preocupar com o nosso eu, né? Então, né, como a resposta a um lá, eu só venho pro meu clube, vou, né, chego, bom dia, tchau, Deus abençoe, almoço, vem à noite, tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim, não é isso que Cristo espera de nós. Tem que ter o né? sal, né? Perfeito, tem que ter o salzinho, né? Bom, e aí você já responde aqui, você já foi ajudado espiritualmente por alguém da igreja? A Miriam, vai lá, Miriam. Eu já fui, não dessa igreja especificamente, mas quando eu tive o problema da deficiência, eu fui muito ajudado, muito, muito. O pastor, né, na época, ele ia lá em casa, tipo assim, pra me ver, e teve um dia que ele foi, parece que ele foi específico, sabe aquela visita de psicólogo? Sim. Parece que foi tipo visita de psicólogo mesmo, sabe? Ele falou assim, ele falou assim, o que você faz no seu dia a dia? Aí eu falei, né? Eu falei assim, mas isso não, você acha que isso vai te ajudar a enxergar de novo? Lógico que não. Você faz o que você gosta, levando essa cabeça. Aí comecei a pensar, tá, com a ajuda de Deus, né? E com a ajuda do Bruno também, na época que a gente estava namorando, né? Ele falou assim, ó, levanta essa cabeça. Assim, né, não chora. Se você chorar, eu também choro. Se ficar triste, também fico. Levanta essa cabeça. Aí que eu levantei mesmo. Aí eu falei, não. Aí comecei a fazer pilates. Aí eu fui me desenvolvendo, né? A vida. Que a vida segue, né? A vida que segue. Perfeito. É isso aí, Miriam. E glória a Deus pela vida desse pastor também que pôde ajudar. Pode falar, dona Lourdes. Para mim, a igreja é um pé sem a mão, como o irmão falou, não resolve nada. Mas na igreja, nós aqui, enquanto estiver nesse espaço geográfico chamado Terra, nós temos que estar em comunhão uns com os outros. E falando na vida espiritual do corpo, Jesus é a cabeça. Só que na igreja, para mim, me considero assim, a autoridade eclesiástica, né? O pastor cuida das suas ovelhas. O pastor, ele é a pessoa que cuida dos problemas. Por exemplo, nós recorremos com as coisas, mas o pastor depois de Jesus, o pastor é a autoridade máxima na igreja. Eu vejo assim. Perfeito. Muito bem. Bem colocado também pela nossa irmã Lourdes. E aí, grupo 1, você já foi ajudado espiritualmente por alguém da igreja? Vai, dona Help. Vixe, vai contar o testemunho aí? Eu já fui ajudada assim na outra igreja que eu frequentava, que era na Igreja Batista lá no Nazaré. Não era bem no Nazaré, era perto do Itaí. Eu morei durante 14 anos na igreja, eles me ajudavam assim. Eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz. E eu tomava conta da igreja assim, não tomar conta assim de fazer um monte de coisa. Era para ficar só vigiando a igreja, para não acontecer nada, abrir porta, fechar porta. O que os meninos fazem aqui, acender a luz, a única coisa que eu não mexia era só no som, mas eu dava muita bronca no rapaz que era responsável pelos ensaios, que ele largava tudo aberto para mim fechar. Eu ia atrás dele e falava assim, ó, você volta e fecha tudo, apaga tudo, porque essa responsabilidade não é minha, é de vocês. E ele era filho do pastor. Mas eu não porque ele era filho do pastor, que eu ia baixar a cabeça para ele. Eu conheci ele, tinha 15 anos, agora eu ia baixar a cabeça para um adolescente de 15 anos, mas aí quando ele saiu de lá, já estava casado. Ele já veio aqui, não sei quantas vezes, ele já deu um curso, os primeiros socorros aqui, foi ele que deu aquele curso, o Rafael. E eu agradeço a Deus porque eu fiquei lá durante esse tempo todo. Eu saí de lá porque eu vim morar com a Ana, aqui na mesma rua aqui da igreja. E estou aqui já vai fazer 5 anos já.
Amém. E agradeço amém. a Deus por tudo que Ele já fez por mim e ainda vai fazer e pela minha família. Amém. Então são testemunhos aí individuais que edificam a nossa vida também, né? E aí vocês podem permanecer em grupo aí, tá? A gente segue a aula dessa forma para que a gente faça valer o investimento das cadeiras, né? Mas vamos lá, gente. Essas são pequenas perguntas básicas e rápidas aí, de um contexto maior da nossa aula, que é realmente falar sobre razões para ser membro, né? Então vamos lá. Os principais objetivos, né? Então, a gente entender e aprender razões para nós sermos, ou se você já continuar sendo membro, né? E a identificar as características da nossa própria igreja, como nós já identificamos aqui, o acolhimento, o amor, as características particulares do nosso povo aqui mesmo, tá? Então vamos lá. A primeira razão para você ser membro é que a igreja é bíblica. Então vamos lá. Alguém abre para a gente aí Mateus 16, 18. E outro irmão lê para a gente aí 1 Pedro 2,5. Mateus, você me ajuda com o microfone, por favor? Obrigado. Mateus 16, 18 e 1 Pedro 2,5. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. É a base para nós, assim, nós sendo utilizados como essa pedra, essa rocha, nós sendo utilizados como essa pedra, essa rocha, essa edificação que é firme. Então a igreja, ela sempre foi plano de Deus para nós. Então lugar de habitação do Espírito Santo, lugar para que nós nos reuníssemos em nome de Deus, lugar para que nós nos reuníssemos para orar uns pelos outros, para que a gente chore uns com os outros, nos alegremos uns com os outros, né? A Bíblia vai narrar a história da igreja para nós. Então, desde ali do seu princípio em Atos, a gente encontra a narrativa da história da igreja, e também a igreja ela foi estabelecida para cumprir a missão de Cristo, que é o que a gente encontra lá no ID, né, em Mateus 28, para a gente pregar o evangelho, para a gente ensinar as escrituras para toda criatura, né, e aí sim apresentar para cada pessoa realmente a salvação. Então a primeira razão para nós sermos membros é que a igreja é bíblica, beleza? Então está na Bíblia toda a narrativa da fundação, da sua história e para que nós fomos criados, beleza? A segunda razão para nós sermos membros é que a igreja é um corpo. 1 Coríntios 12, 7. Alguém abre para a gente aí. Primeiro Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Maravilha. Então, a gente vê que Paulo está escrevendo ali aos Coríntios, que a partir do que Deus tem para nós, né, em um só Espírito, visando o bem comum. Então, a gente entende que a partir do que Jesus tem para nós, a partir do seu Espírito Santo, e visando o nosso bem como um todo, nós entendemos que a igreja é um corpo, é uma unidade, é uma junção, é aquilo que nós fazemos realmente como salvos, como membros da igreja, como pessoas que têm o mesmo objetivo, que é realmente a reunião que nós fazemos aqui, a celebração, esse momento de aula, os momentos de comunhão que nós temos na semana. Então, o culto de homens, o culto das mulheres, né? Ontem que nós tivemos o chá aqui também. Inclusive, muito obrigado a todos que vieram, né? Que estiveram aqui com a gente hoje. No próximo? Meu Deus do céu, não. Não, o pessoal foi orar ontem, né? Não, próximo do Mateus, né? Mas o pessoal falou ontem...
pessoal orando, outros falaram assim, não, Senhor, que o Senhor possa multiplicar essa família. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, se multiplicar mais, eu vou ter que comprar a Kombi logo, logo, não vai caber no carro. Mas, obrigado a todos vocês que participaram, que estiveram ontem, muito obrigado pelo carinho, pela minha família. Mas é exatamente essa junção, essa comunhão que nós temos, porque nós somos um corpo, né? E aí, como nós falamos anteriormente, a ideia do corpo realmente físico que Jesus vai fazer a comparação, né? E aí a gente lembra das metáforas e das parábolas que nós aprendemos semana passada, é Jesus utilizando a nossa realidade para que a gente possa entender algo muito maior. Então essa comparação do corpo é exatamente isso, o funcionamento do nosso corpo. E, gente, se a gente parar para pensar biologicamente o nosso corpo, é algo surreal. É algo surreal. Eu falo brincando, né, pra Dani lá. Eu falo, olha que engraçado, se eu furar o meu braço, vai sair sangue. Só que por que não sai sangue pela minha boca? Por que não sai sangue pelo meu nariz? Por que não sai sangue pela minha orelha? Não é furado? Por que não sai sangue? Não é muito louco isso? É só um dos exemplos, né? A gestação. E para mim é uma das coisas mais maravilhosas que existe na vida, né? Uma pessoa gerando a outra dentro dela mesma. Não é muito louco pensar isso? Todos nós somos gerados dentro de uma outra pessoa. Muito louco pensar isso, né? Mas é exatamente essa figura dessa perfeição que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, esse comparativo à igreja, né? Então a igreja ela é a junção, a união dos seus membros, não é dos seus frequentadores, e a igreja caminha para o mesmo objetivo. Então, independente das nossas diferenças, independente dos nossos gostos, independente das nossas divergências, ainda assim, o nosso bem maior, o nosso objetivo maior, que é adorar Jesus Cristo, está sobre todas essas coisas, né? Então eu falo brincando, a gente convive com palmeirense, convive com São Paulino, e está tudo certo, porque o nosso objetivo maior é Jesus Cristo. E é isso, né? Então, a palavra de Deus está acima de tudo isso, né? Porque se não tivesse, pense como é que ia ser a guerra, né, aqui dentro. E a segunda razão para nós sermos membros é que a igreja é um corpo. A terceira razão pelo qual nós devemos ser membros é que nós precisamos de comunhão. Alguém abre para a gente aí em Atos 2:42. E meu tablet morreu. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Maravilha, Mateus, obrigado. Né, a gente lembra da música do Morada lá, né? E a partir do pão. Mas exatamente esse começo de Atos aqui é o início da igreja primitiva, né? Então, eles se reuniam nas suas casas, e é muito interessante pensar que neste tempo não haviam templos como estes aqui que nós temos hoje das nossas igrejas. Os templos, as reuniões, né, os encontros eram realizados nas casas das pessoas, né? Então, as pessoas abriam seus lares para que essas pessoas viessem, e aí sim, eles tinham ali os ensinamentos dos apóstolos, eles tinham a comunhão e o partir do pão. Então era uma reunião de comunhão, era uma reunião de risadas, de brincadeiras, mas também de aprendizado. E é o que nós temos hoje aqui também, né? Como eu falei, nós temos a reunião o culto de homens, culto das mulheres, culto dos jovens, nós temos o Joga Junto, entendeu? Então, assim, a gente precisa dessa comunhão, a gente precisa estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. E eu falo para os jovens, quando a gente tem essa conversa de amizade e tal, que os jovens falam, mas eu me sinto tão afastado dos meus amigos porque eu sou crente. Aí eu falo, dê glória a Deus por isso. Porque se essa pessoa, ela está se afastando de você porque você é cristão, então tem dois caminhos. Primeiro, que essa pessoa
ela não tem a mesma fé que você. E segundo, que essa pessoa ela não vai te levar para o caminho correto. Então, se você tem uma amizade dessa, que se afasta de você porque você é cristão, dê glória a Deus por isso. Beleza? Então a igreja gera momentos de aproximação. Então, a partir da comunhão, igual, a gente tem o café da comunhão. É um momento para a gente comer junto, bater papo e estar próximo. Nada mais. O café que nós tivemos ontem com os visitantes. A gente bateu papo sobre trabalho, bateu papo sobre vida, sobre família. A gente apresentou algumas questões da igreja, mas foi um momento de comunhão, um momento de aproximação. E a partir disso, né, lá da pizza que a gente come junto, do McDonald's que a gente come junto, é que a gente se une, que a gente se aproxima. E a igreja vive mais unida, né? Então, por exemplo, quando a gente faz o acampamento de jovens, quando a gente volta bem unido, né? Exatamente, a gente sente falta de estar junto de novo, a gente sente falta de, caramba, que legal tomar café com ele, olha, que legal estar junto com a galera. É exatamente isso, é para isso que serve a comunhão. Então, para que nós sejamos membros, a gente precisa de comunhão para ser aí os membros da igreja. A quarta razão por que nós devemos ser membros é que nós precisamos de cuidado espiritual. Então, alguém abre para a gente aí. Hebreus 13, 17 e 1 Pedro 5, 2 e 3. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Opa, então a gente vê que não só a nossa necessidade de ter o cuidado espiritual, mas a Bíblia nos orientando que a gente precisa se submeter, como a nossa irmã Lourdes falou, à autoridade dentro da igreja, que é do nosso pastor. Ah, Danilo, mas eu não concordo. A igreja ela não pode ter alguém maior. A igreja são de pessoas iguais. Você está correto nessa afirmação. Inclusive o pastor da igreja, ele é tão pecador quanto cada um de nós. Exatamente. A questão é que Jesus chamou alguns, né? Então a gente vai ver ali. Jesus chamou alguns para serem líderes do seu rebanho. Então, quando a gente fala em pastoreio, quando a gente fala em liderança, não é uma liderança instituída pela minha vontade, pelo que eu quero, pelas vantagens. Claro que a gente vai encontrar igrejas que, infelizmente, têm essa visão e têm essa concepção de pastoreio. Então, chega um cidadão lá, eu sou pastor. Então, vem aqui, pastor. Prega, lidera o rebanho. E assim, está errado? Não posso dizer que em 100%. Mas a gente entende que um pastor, para que ele lidere o seu rebanho, ele seja alguém estudado, ele seja alguém formado e, principalmente, ele seja alguém direcionado por Deus. Então, quando a gente fala, né, em se sentir vocacionado, né, a gente às vezes usa esse termo, né, mas o se sentir vocacionado é ter certeza de que Deus chamou a gente para isso. Então, por exemplo, quando eu estava conversando com um pastor, né, sobre o seminário, ele falou, cara, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Por que você tem certeza disso? Porque desde quando eu me converti, eu sentia que essa era a minha vocação. A minha esposa dizia que eu tinha essa vocação. E no convívio da igreja, a igreja confirmou que eu tinha essa vocação.
Então são essas três vertentes para que você seja vocacionado e chamado primeiramente por Deus. Porque senão, pensa, né? Quantos pastores que ia ter na igreja aí, né? Ah, eu sou pastor, eu também sou. Mas acontece em muita igreja. 1 Pedro 5, 2, 3. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não agem como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Maravilha. Então, mais uma direção do Senhor para nós, dizendo que, ainda assim, a gente, né, os pastores aí, os líderes, eles não podem servir por ganância e nem com esse desejo de ter essa visão errada do Evangelho. Então, a partir do que nós precisamos de cuidado, né, então, o que o líder, esse pastor direcionado por Deus vai fazer por nós? Ele vai orar, ele vai visitar, né, como a nossa irmã Miriam falou, através de uma visita. E com certeza foi Deus que usou esse pastor para que ele conversasse com ela, fizesse essa visita a ela. E a partir disso ela se sentiu animada, se sentiu ali melhor. Então é para isso que o pastor, os líderes estão dentro da igreja. É para que eles cuidem de nós espiritualmente. E a gente precisa desse cuidado. E a partir disso a gente vai ter comunhão, a gente vai ter aproximação, a gente vai poder contar as nossas dores uns para os outros. E é para isso que os pastores, os líderes estão aqui. Então a gente depende de Jesus para tudo, e a partir disso, dessa dependência, dessa necessidade, nós vamos caminhar com o nosso líder, com o nosso pastor, através do discipulado, e aí entendendo que Jesus chamou essas pessoas para serem os nossos líderes, os guias do rebanho. Beleza? E aí, mais uma vez, na aula passada, as metáforas e as parábolas da comparação que Jesus faz, né, da nossa realidade, mostrando algo maior. Quando ele diz o pastor, todos sabem a função do pastor na época que se tinha o pastor? Todos sabem, né? Então o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Se as ovelhas ficam ali perdidinhas, se elas ficam soltas, o que acontece? O lobo, o leão lá, mata a ovelhinha, come a ovelhinha, coitado. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Então é a metáfora, a parábola aí sendo mais uma vez utilizada. E vocês veem como é que é importante a gente aprender sobre o português na Bíblia, né? A quinta razão para nós sermos membros é que a igreja é lugar de crescimento. Alguém abrir para a gente aí Efésios 4, teremos do 10 ao 16. A tosse me pegou do nada. É só começar a falar que... André. Efésios 4, do 10 ao 16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por um vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Bonito, né? Mas, se a gente parar para prestar atenção em algumas características aqui desse texto, a gente vai ver que o próprio Senhor designou cada um para fazer a sua parte dentro do corpo. Então você, que às vezes se acha inútil no reino, às vezes você acha que você não tem mais utilidade, que você não serve para nada, que você não sabe fazer, que você não sabe falar, ainda assim, Deus te designou para alguma coisa. Talvez você não saiba ainda. E é por isso que você precisa estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o pastor, em comunhão com o líder, em comunhão com o Senhor, para aí sim você saber qual é a sua missão, qual é o seu dever, o que você precisa fazer dentro do reino, né? Então, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, ou seja, para que o corpo cresça, para que o corpo continue unido, até que alcancemos a unidade e cheguemos à maturidade. O cristão precisa ser maduro, e a gente só vai conseguir chegar à maturidade quando nós estivermos juntos, aprendendo uns com os outros, aprendendo a partir da palavra de Deus, vindo na EBD, aprendendo sobre todas as questões que envolvem a Bíblia. É para isso que a igreja serve, para que a gente cresça juntos e para que essa maturidade nos alcance, para que nós mesmos sejamos edificados. E aí, no final, ele vai dizer que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, na medida em que cada um realiza a sua função. Então, como eu falei, cada um aqui tem uma função dentro da igreja. Pode não ser de liderança, pode não ser de talvez um papel X, mas ainda assim você é fundamental aqui no corpo de Cristo. Você só não sabe, pode não saber ainda. E se você talvez não saiba e queira saber, vamos juntos. Né? Vamos conversar, vamos se aproximar, vamos ter esses momentos de comunhão para que a gente realmente aprenda juntos. Né? Então a gente sempre é corrigido e exortado uns pelos outros, como a Ingrid falou. Nós somos instruídos a fazer a nossa parte no corpo e a gente tem que cumprir o nosso chamado individual, aquilo que Deus deu para cada um de nós. E aí a gente tem aquelas concepções de algumas igrejas que tem lá o apóstolo, algumas igrejas têm o evangelista, bispo, né? E são só nomenclaturas, tá? Porque, por exemplo, todos nós somos evangelistas. Deus nos deu o poder, Deus nos deu a sua graça, a sua misericórdia, para que nós evangelizássemos todas as pessoas. Então não tem que existir um evangelista. Claro que Deus capacitou alguns mais do que outros. Então, alguns têm mais facilidade de falar, né? Tem mais sensibilidade, tem aquela coisa do toque, né? E tá tudo bem, mas todos nós somos evangelistas. Beleza? A sexta razão para nós sermos membros é que a igreja é lugar de ensino. Então, alguém abre para a gente aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17. E se talvez você não saiba esse versículo, vamos gravar hoje. É bem conhecido. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Talvez depois do João 3,16 é o versículo mais conhecido aí. Vou ler aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a partir do que nós aprendemos, tanto nos ensinos de EBD, tanto nos ensinos de cada culto direcionado para um tipo de um grupo específico da igreja, então homens, mulheres, jovens,
nós somos instruídos, repreendidos, para que aí sim a gente cumpra toda boa obra. Qual que é toda boa obra? A evangelização, a ajuda, a paciência, amor, e os frutos do Espírito como um todo aí que vocês já sabem. Mas a partir do ensino nós somos fortalecidos na fé. Como a gente leu em Efésios 4, nós não somos levados por ondas, nós não somos levados por qualquer doutrina, nós não somos levados por qualquer tipo de ensinamento. Exatamente. Então, quando nós somos fortalecidos, a gente aprende que o cara está falando ali heresia. Porque aquele cidadão que está todo mundo aplaudindo lá, que é bonitinho, que é lindo, né? Meus lindos. A gente sabe que não é de acordo com o que Deus tem na sua palavra. Então, a partir disso, nós começamos a realmente entender a essência do Evangelho. A palavra de Cristo para nós, o que Deus nos deixou como texto, como palavra sua. Então, a gente fica fortalecido na fé a partir dos ensinos. Nós somos ensinados quanto à doutrina. Então, por exemplo, a classe do Raízes, nós aprendemos quanto à nossa doutrina, quanto à nossa regra de fé e prática, quanto à nossa confissão enquanto batistas. Nós aprendemos a viver como Jesus. Então, quando a gente abre as Escrituras, a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende, a gente escuta, a gente aprende a viver como nosso Senhor. Né? E aí a gente vê que Paulo diz lá, sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, é exatamente essa a ideia. Você não consegue imitar, você não consegue ser igual a alguém que você não conhece. Você não consegue imitar alguém que você não conhece. Então você precisa conhecer Jesus a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia. A sétima razão para nós sermos membros é que nós praticamos os nossos dons. E muito bem como a Elaine trouxe para a gente no começo. 1 Pedro 4,10. Alguém abre para a gente aí, por favor. Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pode ler o 11 também, por favor. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Então, é mais uma vez Jesus nos ensinando que se você tem algum dom, você precisa exercer no corpo de Cristo. Por quê? Para que, como nós lemos no versículo 11, Deus seja glorificado. Então, o dom que Deus te deu, ele não é para a sua própria glória, é para a glória de Deus. Foi perfeito. Então, se você sabe falar, fale. Se você sabe fazer, faça. É isso que Jesus nos instrui. Então, na igreja, nós praticamos os nossos dons para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então, nós temos os serviços uns aos outros, então a ajuda, as conversas, né, não só o que a gente sabe fazer profissionalmente, porque acontece. A gente tem dentista no meio do nosso corpo aqui, por que o dentista não pode ajudar a gente? Um psicólogo, alguém que trabalha com contabilidade, sei lá, entendeu? Se Deus te deu esse dom, você precisa colocar ele no meio da igreja. E aí a gente tem a edificação do corpo, crescimento, como a gente já viu. A oitava razão para que nós sejamos membros é que na igreja nós nos encorajamos. Hebreus 10, 25 e 26. Alguém abre para a gente aí. Hebreus 10, 25 e 26.
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos ademoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Maravilha, obrigado. Então a gente encontra aqui em Hebreus, não deixemos-nos de reunirmos como igreja, como alguns estão, né, e aqui o autor de Hebreus fala, como alguns estão fazendo, estão deixando de se reunir, que a gente não deixe de fazer como esses caras aí. A gente precisa se reunir enquanto igreja, que a gente, e aqui na minha versão diz, mas procuremos encorajarmos-nos, ou seja, a gente precisa se reunir em igreja, a gente precisa se encorajar, não, vamos junto, vamos, mas eu não tenho como ir, dá carona, pede Uber. Eu já cansei do culto de jovens, aí eu já, mas eu não tenho como ir, eu estava aqui na igreja, não, peço Uber para você. Eu peço Uber para você, não tem problema nenhum. E não é que é a glória do Danilo, não é nada disso, mas é serviço. A gente precisa se encorajar. Mas tá chovendo, põe um guarda-chuva, você não é de açúcar. Não é verdade? Por que para trabalhar você não pega chuva? Agora, por que para a igreja a chuva é um problema? Não é verdade? Mas a gente murmura desse jeito. Então a gente precisa se encorajar a realmente estarmos juntos. Realmente se encorajar a viver isso aqui, viver corpo, viver membresia. Então, a instituição, né, a instrução a realizar boas obras. Então, a partir do que nós nos encorajamos, a partir do que nós vivemos enquanto corpo, a gente vai fazer boas obras, vai realizar isso para Cristo. Então, ser pessoas boas, serem pessoas honestas, ser pessoas que visam o bem, que querem um bem um do outro. E a renovação da fé através da união. Então, é aquilo que a gente falou. Estar unido nos fortalece enquanto irmãos, estar unidos nos deixa mais alegres, felizes, né? Nós sabemos que tem alguém que possa orar pela gente, chorar com a gente, se alegrar com a gente. Então, a oitava razão é que a igreja, na igreja nós nos encorajamos, né? E aí até tem aquela questão do poder lá, que a gente encontra em Atos 2, né? É esse poder que nós temos enquanto irmãos juntos. Que quando a gente se junta à igreja, meus queridos, não tem quem segure a gente, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque unidos nós somos fortes. Porque a partir da graça de Cristo, a partir da união que nós temos com Ele, a partir dele, ninguém segura a gente. Quando a gente se junta, é problema para Satanás. Então a oitava razão é que na igreja nós nos encorajamos. A nona razão, porque juntos cumprimos a missão. E aí a gente vai, né, Mateus 28 é o ID, né? Então a gente não vai precisar abrir porque a gente já sabe. Então a igreja foi criada para cumprir a missão maior. E eu aprendi isso na faculdade nesse semestre, que eu tinha uma concepção errada de missão. Eu achava que que a igreja, né, ela tinha sido a criadora da missão. Eu pensava assim, não, a igreja, ela existiu, ela nasceu, e ela que criou a missão. Então, a missão evangelística, a missão porta a porta, Cristolândia e tal. Eu, na minha cabeça, eu achava que a igreja que tinha criado a missão. Mas aí eu li, e aí eu entendi que a igreja ela foi criada para cumprir uma missão maior. Então, Cristo, ele tem uma missão maior, que é alcançar todos. E nós fomos criados para cumprir essa missão maior de Jesus. É a partir de nós que essas pessoas conhecerão. É a partir de nós que essas pessoas ouvirão. Então, nós fomos criados para cumprir a missão maior de Cristo. E é impossível realizar essa missão sozinhos. Nós precisamos estar em igreja. Nós precisamos realizar isso em igreja. Porque, mais uma vez,
Você não consegue falar o que você não sabe. Você não consegue responder pergunta que você não tem resposta. Você não consegue falar de alguém que você não conhece. Então, na igreja, que você vai ter as respostas, você vai aprender como responder, você vai aprender sobre Jesus e apresentar esse Jesus para as pessoas. Então, nós precisamos estar unidos e ser membros, porque juntos nós cumprimos a missão. A 10ª razão é: a igreja é lugar de edificação. Então, nós já passamos por esses pontos já, né? Então, alguém abre para a gente aí, Romanos 14, 19. Só para a gente basear na Bíblia. Vou ler aqui rapidinho. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, a edificação, né, na igreja, ela acontece com a ajuda uns dos outros, o amor uns pelos outros, a ajuda uns pelos outros, o amor, a oração uns pelos outros. E a edificação vem antes das minhas vontades. Então, nós encontramos na palavra de Deus que eu tenho que abandonar as minhas vontades, eu tenho que deixar as minhas vontades de lado e considerar o meu irmão superior a mim, inclusive. Então, a gente precisa entender que esse local aqui é o local que nos fortalece. É o local que, quando a gente entra de um jeito e a gente sai totalmente transformado. E eu não sei vocês, por algum motivo, às vezes, quando eu não consigo vir, estou em viagem, alguma coisa do tipo, eu me sinto tão mal. E não estou falando porque é um vazio, né? Por mais que assistam online, é uma coisa estranha. Eu não sei se vocês têm... Então, eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, mas parece que falta algo, assim. Eu acordo na segunda-feira e falo, rapaz, tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Mas é exatamente essa união que nós temos uns com os outros. É o abraço, é o beijo, a semana para Deus. E é por isso que a gente faz isso quando a gente chega e quando a gente vai embora. E é por isso que a gente se reúne aqui todos os domingos, de manhã e à noite. Porque a gente se ama, a gente ama uns aos outros. A 11ª razão é que a igreja é família. Então, já entrando nesse assunto, né? Nós não somos órfãos espirituais. Nós temos uns aos outros, nós somos filhos de um Deus que é soberano, que é poderoso. Nós somos membros de uma mesma família. Então nós somos adotados a partir de Jesus como filhos de Deus e somos irmãos em Cristo. Né? É muito louco que eu falo, né? Eu falo para a Dani, eu falo, você é minha irmã. Ela fala, para com isso. Mas é verdade, ela é minha irmã. Ela é esposa e irmã. Né? Aí eu falo pro Léo, eu falo, você é meu irmão. Aí ele fica olhando para minha cara assim. Mas é exatamente isso, nós somos irmãos. Ainda sobre todas as coisas, somos irmãos. E nós amamos uns aos outros. E a última, e não menos importante, a 12ª razão é que a igreja glorifica Deus. Então alguém abre pra gente aí, Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Maravilha. Esse daí acabou ficando errado. Era da 11ª. Mas, ainda assim, a gente entende que nós fomos criados, nós somos criados, nós estamos unidos, nós viemos aqui para adorar esse Deus, glorificar esse Deus, porque a igreja existe, é isso. Sobre todas as coisas, sobre toda a nossa vontade, sobre tudo aquilo que a gente almeja, planeja, sonha, ainda assim a gente glorifica Deus. A igreja existe para nos lembrar dessa necessidade. Então talvez você tenha se esquecido de glorificar a Deus pelo seu trabalho,
Talvez você tenha esquecido de glorificar a Deus pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida, pelo seu sustento, por esse irmão que orou por você quando você estava precisando. Então a igreja nos ensina e ela nos lembra que a gente precisa glorificar Deus em todos os momentos. E fazer parte da igreja é participar do plano eterno de Deus. Então essa união aqui, essa junção, essa unidade que nós temos, é plano de Deus. Foi e continua sendo, até a volta de Cristo. E para que a gente conclua já a nossa aula, ser membro de uma igreja não é apenas frequentar cultos, mas pertencer a uma família espiritual, servindo com dons e crescer na fé e cumprir a missão de Cristo. A igreja não é perfeita, mas é o lugar que Deus escolheu para você estar aqui e para que você seja cuidado pelo pastor, pelos líderes. Então, meu irmão, se você está aqui hoje, se você está nessa igreja, se você é membro dessa igreja, foi o Senhor que te colocou aqui. É plano de Deus que você esteja aqui. Então, que a partir disso, a partir desse entendimento que nós tivemos e aprendemos hoje, que a gente realmente coloque em prática a membresia da igreja. Que a gente coloque em prática o que é ser unido. Que a gente coloque em prática o que é o amor de Cristo para nós, por nós. Que a gente coloque em prática uns com os outros. Amém? Ai, cansei. Mas, muito obrigado. Eu não vou fazer dinâmica, porque eu já fiz agora pela manhã, senão vai ficar muito tarde. Mas, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que as aulas aí estejam fazendo sentido para vocês. Espero que vocês estejam sendo abençoados, assim como eu estou sendo. E vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse dia, agradecendo por esse domingo. Né? Não vou falar aqui até mais tarde, porque hoje vou pregar na Igreja Batista do Hermelino Matarazzo. Né? Então vou abençoar os irmãos de lá também, ser abençoado por eles. Mas, se tudo der certo, eu tento dar uma passadinha aqui depois do culto, para dar um abraço em vocês, para não ficar com sentimento vazio no meu coração, porque eu amo cada um de vocês. E é isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um domingo de manhã que nós viemos à tua casa, te honrar, te glorificar, te engrandecer. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter se revelado a nós através da tua palavra, através de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos hoje estudar, aprender mais de ti, é porque realmente o Senhor quis, Pai. Então, muito obrigado por esses professores, muito obrigado pelo pastor Guilherme, na direção do teu rebanho. Muito obrigado, Pai, porque a partir do que nós fazemos, Pai, nós podemos ensinar, chegar às pessoas, e isso é para a tua glória, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando, nos dando fôlego, paciência, força também nos momentos de dificuldade, para a honra e glória do teu nome, Pai. Peço que o Senhor coloque essa sementinha no coração de cada irmão aqui, e que a partir do que nós aprendemos hoje, Pai, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, com cada um dos nossos irmãos, servindo, amando, orando e realmente, Pai, tendo comunhão, aproximação aqui da tua unidade, Pai. Que nós possamos voltar aqui mais tarde para te louvar, te engrandecer, te honrar mais uma vez. Peço que o Senhor nos dê um almoço debaixo da tua graça, de comunhão com a nossa família também, e que mais uma vez, Pai, mais tarde nós possamos voltar aqui para te glorificar através do culto, Pai. Peço que o Senhor abençoe minha vida, ali também no caminho para a Igreja Batista do Hermelino Matarazzo, que o Senhor me use para abençoar aqueles irmãos. Em nome de Jesus, eu oro, peço e agradeço. Amém. Então peço que você dê um abraço aí, já vamos colocar em prática o que a gente aprendeu hoje.